Olá pessoal, graça e paz. Espero que tudo esteja bem com cada um de vocês que tem acompanhado o canal Edifique-se. Esse vídeo é um vídeo muito legal, muito interessante porque é um tempo que eu quero estar dedicando em manifestar aquilo que está dentro de mim. Eu quero estar podendo meditar juntamente com vocês na palavra de Deus e aquilo que eu sinto que me abençoa, eu procuro também compartilhar com vocês aqui do canal Edifique-se, né? Então, aí nos próximos vídeos eu vou estar fazendo uma série de meditações bem simples aqui no canal Edifique-se, aquilo que Deus tem compartilhado comigo, aquilo que Deus tem me feito perceber na palavra dele, e eu gostaria de dividir isso junto com vocês. Meu pet tá aqui. Em que, Peter? Ai, ó, garotinho sempre fica aqui em casa andando para lá e para cá, fazendo barulho. Então, se ele aparecer, não fique não leve em consideração se ele latir, se ele fizer algum barulho, né? Interessante, né? Que até nos animais Deus pensou, né? Quando ele diz que o homem justo, ele cuida bem dos seus animais, né? Aqui em casa, o Peter é o xodó da minha esposa. Às vezes eu brinco com ele, às vezes eu irrito ele só para ela ficar irritadinha. Eu acho muita graça nisso. Mas nós temos procurado cuidar bem dele. Aqui compartilhando com vocês, o Peter, ele chegou pra gente, ele era um filhotinho, né? E ele foi encontrado dentro de uma caixa de papelão quando ele era filhote. E o meu filho, ele queria ter um pet, né? Um animalzinho de estimação, então a gente decidiu adotar o Peter, e desde então a gente tem estado com ele, cuidando, e ele, vamos dizer assim, já faz parte, né, da família. E minha esposa gosta muito dele, e acho que ele escolheu a minha esposa como dona. Mas todos nós procuramos cuidar bem dele, né? Vai lá, Peter, vai lá. Então, antes da gente iniciar, gostaria de estar orando para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, nessa série de meditações, começando usando como base, né, o livro dos Salmos. Então nós vamos estar meditando em alguns salmos e eu espero que isso possa edificar e abençoar a sua vida. Algo bem simples, mas que Deus tem queimado dentro do meu coração. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo sustento e pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Quero, Pai, consagrar esse tempo, esse momento diante da Sua presença, Pai. E pedir que o Senhor possa falar e ministrar as nossas vidas com a Sua palavra. Quero, Deus, em nome de Jesus, pedir em favor de cada pessoa, Pai, que vai estar acompanhando este vídeo. Eu oro, Deus, para que o Senhor a visite. Eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe o lar, a vida, a família, o trabalho de cada um. E principalmente, Pai, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença. Eu sei, Pai, que o Senhor tem estado conosco e que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Então, Pai, que possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe neste tempo, nesse momento, independente de qual seja o momento que esta pessoa vai estar acompanhando este vídeo. Eu oro para que ela possa ser abençoada e edificada na sua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Então, pessoal, eu gostaria de meditar com vocês hoje, começando
no livro dos Salmos, o Salmo de número 1, que é o Salmo, vamos dizer assim, de introdução da Bíblia, né? Aliás, da Bíblia não, né? O Salmo de número 1 é o Salmo de introdução ao livro dos Salmos. E diz bem assim, gostaria de ler com vocês para a gente ir meditando, né? Versículo por versículo. Está escrito, Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui no verso 1, o salmista ele já começa declarando que o homem bem-aventurado ele não imita a conduta daqueles que não honram a Deus, que não desejam estar com Deus. E aqui o salmista ele descreve três, vamos dizer assim, categoria de comportamento ou de pessoas, né? Ele começa dizendo que existem os ímpios, e a gente entende que são aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem os princípios de Deus, então eles estão longe dessa intimidade, dessa comunhão com Deus. E eles não andam segundo o conselho de Deus. Então o salmista declara que este homem bem-aventurado, ele não anda segundo o pensamento desses homens ímpios, ele não anda segundo o conselho, a ideia, aquilo que eles pensam a respeito da vida, aquilo que eles pensam a respeito dos valores importantes. Este homem bem-aventurado, ele não segue esse conselho, porque ele entende que esses homens que estão afastados de Deus e não conhecem a Deus, eles não podem agregar nada à sua vida de bem-aventurança com Deus. E o salmista continua dizendo que este homem bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Estes pecadores são aqueles que conheceram a Deus, conheceram a palavra de Deus, mas ainda assim preferiram viver afastados de Deus. Eles preferiram encontrar prazer em si mesmo, né, nas vontades e nos desejos da sua carne. Então, este homem bem-aventurado, ele não anda segundo o comportamento desses homens pecadores. Aqui, quando o Salmo fala de caminho, né, fala de comportamento, de andar da mesma forma, de tomar para sua vida o mesmo comportamento desses homens pecadores. Então este homem bem-aventurado, ele não se detém, ele não para nesse caminho, ele não anda segundo essa conduta, mas ele prefere andar com Deus. E a terceira categoria que o Salmo no versículo 1 descreve são aqueles que são escarnecedores. Este homem bem-aventurado, ele não se assenta na roda, ele não participa dessa roda para falar mal de Deus ou contra as coisas de Deus. Certa vez eu ouvi uma palavra do pastor Ed Renekiewicz pregando a respeito do Salmo de número 1, e ele entendeu e descreveu que esses escarnecedores são aqueles que eles conheceram a Deus, conheceram a palavra de Deus na profundidade, mas ainda assim decidiram se rebelar contra Deus. Então eles mantêm uma postura de escárnio, de difamar, né? Eles difamam a Deus, eles difamam as coisas de Deus, aquilo que Deus aquilo que Deus faz, aquilo que a palavra de Deus ensina. Esses homens, eles escarnecem, eles falam mal, eles falam contra, eles não têm temor, eles não têm respeito e nem reverência pela pessoa de Deus. Então esse homem bem-aventurado, ele não se assenta para fazer parte disso, para falar de Deus de uma forma desrespeitosa. Então esse homem bem-aventurado, ele é bem-aventurado porque ele tem um comportamento oposto aos ímpios,
aos pecadores e aos escarnecedores. E o que faz esse homem bem-aventurado ter esse comportamento diferente? No verso 2 está escrito: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse homem bem-aventurado, ele é bem-aventurado, e ele tem uma outra forma de se comportar, porque ele devota a sua vida, ele volta a sua vida a algo que dá sentido, a algo que dá prazer, a algo que nos ensina a respeito de como nós podemos viver para agradar a Deus e honrar a Deus. O prazer desse homem está na lei do Senhor. A palavra, a lei de Deus, é um manual que nos ensina a viver de acordo com a justiça de Deus, a viver de acordo como Deus espera que seus filhos possam viver. Então, Deus nos deixou a sua palavra para nortear e para guiar o nosso pensamento, a nossa conduta, o nosso caminhar. Através da palavra e da lei de Deus, ele nos ensina como nós vamos viver diante da presença dele. E quando este homem, ele coloca o seu prazer nessa palavra, nessa lei, ele encontra propósito para a sua vida. Ele consegue blindar a sua vida daquilo que tenta nos roubar e tenta nos desvirtuar da presença de Deus. Então, o prazer deste homem está na palavra, na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, é um exercício constante. De dia e de noite, ele volta a vida dele, ele coloca o prazer da vida dele na palavra de Deus. A consequência dessa atitude, a consequência dessa devoção à palavra de Deus, o salmista descreve no verso 3 de que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então, porque ele busca a palavra, ele busca o conselho e a direção da palavra, esse homem bem-aventurado se assemelha a uma árvore plantada à beira de ribeiros de águas. E aqui diz que cuja a folhagem não murcha, ele dá o fruto no tempo certo e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A gente sabe que quando uma árvore ela é plantada num bom terreno, ela tem todas as condições de dar bons frutos e de sempre se manter saudável. Então, é da mesma forma esse homem justo, bem-aventurado, ele está plantado, vamos dizer assim, na palavra de Deus, que é um terreno fértil, aonde ele pode prosperar e aonde ele pode ter saúde espiritual. Porque ele está nesse lugar fértil, ele sempre está com saúde espiritual, ele sempre está dando fruto na estação certa, ele sempre, tudo aquilo que ele procura realizar, ele tem êxito, porque ele está num bom lugar. O fruto é certo quando você planta uma árvore num lugar onde ela vai ter todas as condições de poder produzir bons frutos, de poder estar saudável. Então é a mesma coisa quando nós buscamos a palavra de Deus, o conselho e a direção da palavra de Deus. Nós estamos numa terra fértil e nós temos toda a condição de dar bons frutos, né? Então, todas as vezes que eu li o Salmo de número 1 e eu cheguei nessa passagem onde fala que no devido tempo ele dá o seu fruto, eu sempre entendi dessa forma, de que todas as vezes que Deus tinha expectativa com relação à vida deste homem bem-aventurado, ele poderia ter certeza que esse homem ia corresponder à expectativa de Deus a respeito dele. Então, no tempo da adversidade, esse homem iria conseguir
permanecer firme e produzir os frutos da gratidão, do agradecimento, do louvor, da adoração a Deus, né? Aqui fala que ele cita aqui, né, nesse verso 3, cuja a folhagem não murcha. Então a gente entende que também as árvores, elas passam por estações, né? Ela passa pelo outono, pelo inverno, pelo verão, e ela sempre está saudável. É a mesma forma nós, filhos de Deus que estamos diante da sua presença, nós também passamos por estações na nossa vida, né? Tem momentos na nossa vida que é inverno, tem momento na nossa vida que é verão, tem momento na nossa vida que é outono, mas independente dessas estações, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós seremos como essa árvore, nós sempre estaremos bem espiritualmente. As nossas, no sentido figurado, né, as nossas folhagens, elas não se murcharão, mas sempre estarão saudáveis. E agora, o salmista no verso 4, ele vai ensinar dizendo que os ímpios, eles não são assim. Eles não conseguem estar bem, eles não conseguem produzir frutos dignos da glória de Deus. Ele declara no verso 4, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, no verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui o salmista agora ele faz uma comparação entre qual será, né, vamos dizer assim, o futuro dos justos e o futuro dos ímpios, daqueles que estão longe de Deus. Primeiro ele declara que essas pessoas, que esses homens, eles são como palha que o vento dispersa, ou seja, eles não têm alicerce, eles não conseguem se manter firmes diante dos acontecimentos da vida ou das consequências das atitudes deles. Eles não conseguem permanecer, eles são como uma palha seca que o vento não tem dificuldade de levar para longe, de espalhar. E no verso 5 ele continua dizendo, o salmista, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, é difícil um pecador e um perverso prevalecer ou permanecer num lugar onde há justiça sendo anunciada, onde a conduta das pessoas se voltam para Deus. Eu creio que tanto o nosso desejo de nós que somos filhos de Deus, e nós precisamos ter esse desejo, nosso desejo é que esses perversos e esses pecadores eles possam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Mas se isso não acontecer, eles não vão conseguir permanecer no meio do povo de Deus, porque a conduta do povo de Deus é diferente. Nós andamos por aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Então, se tem alguém no nosso meio que não deseja permanecer e andar e viver dessa maneira, ele não vai conseguir estar nesse lugar, porque será algo estranho para ele. Então, aqui o salmista, e também é uma lição para cada um de nós, né? E às vezes a gente não pensa nisso, que haverá um tempo onde o Senhor Jesus ele voltará e ele deseja encontrar os seus filhos de cabeça em pé, vivendo em justiça. Mas aqueles que não estiverem vivendo de acordo com a palavra e de acordo com a sua vontade, infelizmente eles vão enfrentar esse juízo, esse julgamento de Cristo. Isso normalmente a gente não fala e a gente não anuncia porque nós temos medo de ofender as pessoas, mas eu falo isso com temor no meu coração. Infelizmente, a palavra de Deus nos ensina que chegará um tempo
aonde a ira de Deus cairá sobre todos os filhos da impiedade, todo aquele que permaneceu no pecado e escolheu voltar as costas para Deus. Infelizmente isso acontecerá. Então, o meu desejo é que todos nós possamos nos reconciliar com Deus. O meu desejo é anunciar salvação, e todas as vezes que a gente permite que o arrependimento chegue na nossa vida e a gente muda a nossa conduta, nós vamos estar a salvos dessa ira de Deus que está por vir sobre a terra, sobre esse juízo que está por vir. Então, que todos nós possamos viver em arrependimento, que todos nós possamos abandonar os nossos pecados, mudar a nossa conduta, o nosso comportamento e se tornar alguém igual a este homem que é descrito no Salmo de número 1. Este homem bem-aventurado que tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Que nós possamos ser como este homem bem-aventurado que é como árvore plantada à beira de ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa, que a sua folhagem não murcha e que tudo o que ele faz, ele prospera. Então, se a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a ser dessa forma, que haja esse desejo dentro do nosso coração de ser assim. Porque se nós vivermos assim, primeiro, a gente vai estar agradando a Deus e vai estar honrando este Deus tão maravilhoso que entregou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para nos dar a oportunidade de se tornar este homem bem-aventurado, de se tornar esse homem que alicerça a vida dele na palavra de Deus. Então que a gente possa viver em honra ao Senhor Jesus, que a nossa vida se volte para Deus e para a sua palavra, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. E essa é uma luta constante nossa de abandonar os desejos da nossa carne, abandonar os pecados que todos os dias vêm até nós, tentando nos roubar da presença de Deus. Eu creio que nós fomos salvos, nós que estamos com Deus e reconhecemos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos salvos. Mas a semente do pecado ainda permanece dentro de nós e nós precisamos lutar contra essa semente para que naquele grande dia a gente possa se encontrar com o nosso Senhor. Então que este seja o desejo do seu coração, que esse seja o desejo do meu coração. Ser este homem bem-aventurado, que não anda sobre o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, que o Senhor continue, como diz aqui no final, Peter, aqui ó, desculpa, que o Senhor continue a conhecer o nosso caminho, como diz aqui no final, no verso 6, deixa eu arrumar aqui para ele, olha lá, deita lá. Como diz aqui no verso 6, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Por que o Senhor conhece o caminho dos justos? Porque foi o Senhor quem estabeleceu e quem ensinou o caminho. Então ele conhece e ele sabe que o final deste caminho de justiça é uma vida eterna com ele. Então deseje trilhar esse caminho de justiça, esse caminho de bondade, esse caminho que estreita a sua intimidade com o Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos, que esse vídeo e essa meditação possa ter edificado seu coração, que você possa ter encontrado nesse vídeo palavras que estimule você a continuar exercitando a sua salvação em Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que está acompanhando esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like,
compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas. Vamos orar por essa palavra, por essa meditação, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina que nós temos condição de ser como este homem bem-aventurado, que medita na Sua palavra de dia e de noite, que deseja honrar e amar ao Senhor incondicionalmente. Pai, sim, nós cremos, ó Pai, que a Sua palavra é este ribeiro de águas onde nós estamos plantados e onde nós possamos e onde a gente pode estar saudáveis, produzir o fruto na estação certa, onde a gente pode prosperar a nossa vida em todas as áreas. Pai, continue nos dando força para lutar contra o pecado, contra a injustiça. Continue, Pai, nos colocando diante da Sua presença com os nossos olhos e corações voltados para o Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que haverá um tempo onde o juízo, onde a ira do Senhor virá sobre essa terra, mas sobre o seu povo não haverá juízo, haverá redenção, haverá salvação, haverá vida eterna. Então, Pai, continue nos abençoar, continue a cuidar das nossas vidas, continue a nos ensinar a Sua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade de comunicar a palavra da salvação e eu oro, Deus, para que cada vida seja tocada e visitada pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais, pessoal. Forte abraço, que Deus abençoe você. Até a nossa próxima meditação.